Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo aqui em 2º Nef, capítulo 2, tá bom? Vamos dar ênfase aqui na parte que Leí, ele ensina sobre a oposição. Ele ensina que é necessário que haja uma oposição em todas as coisas. Aqui no versículo 15, tá bom? No finalzinho do versículo aqui, após ele falar que Deus criou todas as coisas, o homem e a mulher, aí ele diz assim: enfim, todas as coisas criadas. Era necessário uma oposição, até mesmo o fruto proibido em oposição à árvore da vida, sendo um doce e o outro amargo, né? Primeiro comentário aqui, né, que ele fala que tem que haver uma oposição em todas as coisas, né? E até mesmo na árvore da vida, que nos aproxima de Deus, tá bom? Que é um fruto desejável, gostoso. Bom, também tinha que ter uma oposição, que era o fruto do conhecimento do bem e do mal, tá bom? Então, veja que todas as coisas era necessário que tivesse uma oposição. Aqui é interessante, né? O primeiro comentário que eu quero fazer é essa parte, que Leí, ele fala aqui que um dos frutos era doce e o outro era amargo. Porém, do que Leí está falando, né? Se esse fruto é amargo, será que é no sentido de azedo, alguma coisa assim? Ele não está falando do sabor. Eu recebi um texto no WhatsApp, né, do Adriano, e outras pessoas também colocaram no grupo do WhatsApp. Eu vou colocar na descrição do vídeo, que fala exatamente sobre isso, que no templo é ensinado que Eva, né, ela pega do fruto, e aquele fruto era gostoso, delicioso ao paladar, tá bom? E até mesmo em Gênesis, capítulo 3, é mencionado que ela era bom o fruto, né? Ela gostou do fruto e também deu ao seu marido ali, era desejável, né, aquele fruto. Então teve um marketing. Então quando Leí, ele fala aqui que um fruto era doce e o outro amargo, o fruto doce ele está se referindo ao fruto da árvore da vida. O fruto amargo ao fruto do conhecimento do bem e do mal. Só que ele não está dizendo que é amargo no sentido do sabor, mas sim nas consequências, tá bom? A consequência de se comer o fruto do conhecimento do bem e do mal era o afastamento da presença de Deus, era a queda, tá bom? Então, nesse ponto, torna-se amargo. Igual o pecado torna amargo para nós, porque nos afasta da presença do Senhor, tá bom? E o fruto da vida, né, da árvore da vida, nos aproxima do Senhor, tá bom? Então, esse foi o primeiro comentário aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo aí também. Bom, continuando aqui, falando sobre essas consequências, vou pegar aqui, vamos para o versículo 17, tá bom? Vamos lendo aqui e já vamos explicando. Versículo 17 diz assim: E eu leí e devo supor, pelo que tenho lido, que um anjo de Deus, de acordo com o que está escrito, caiu do céu e tornou-se, portanto, um diabo, tendo procurado o que era mal perante Deus. Bom, aqui, né, quando Leí, ele usa essas palavras, né, ele está falando de acordo com o que ele leu nas placas de latão, nas escrituras, falando da queda, né, Isaías também fala dessa queda, né, de Lúcifer. Então, ele leu aqui e ele falou, devo supor. O que significa esse devo supor, né? Não é que ele acha que houve um inimigo e ele caiu, né? Um anjo caiu e se tornou o diabo. Quando ele fala que devo supor, o significado é faz sentido. Veja bem, uns versículos acima já falou sobre uma oposição em todas as coisas. Então, se tem Deus que procura nos elevar e nos trazer o bem, fazer com que nós nos tornemos mais parecido com Ele, Leí, ele fala assim, devo supor, ou seja, faz sentido também que exista um maligno, alguém que procura o mal, que procura nos desviar, nos tornar tão miserável como ele mesmo é miserável. Então veja que existe uma oposição em todas as coisas. E isso, né, nos leva a uma pergunta, né? É necessário ter um diabo, né, no plano, né, para que o plano funcionasse, né? Vamos colocar dessa maneira. É necessário ter um diabo, né? Então, eu gostaria de responder essa pergunta, né? Até eu eu perguntei ao Lucas Guerreiro sobre se ele tinha alguma escritura que falava sobre a necessidade do inimigo, né? Aqui nas escrituras, tá bom? E ele compartilhou 3 escrituras comigo. Eu quero compartilhar essas escrituras com você. Gratidão, Lucas, por ter compartilhado comigo aqui, tá bom? Então, vamos lá. Após ler as escrituras aqui,
aí nós podemos tirar a nossa própria conclusão se é necessário ou não ter um inimigo, né? Porque alguns acreditam que nós, por nós mesmos, né, nós já faríamos maldade, que não é necessário ter alguém nos tentando, tá bom? Mas vamos lá nas escrituras aqui. Primeira escritura se encontra aqui também na nossa designação, que é 2 Nef, capítulo 2, versículo 11, quando diz: porque é necessário que haja uma oposição em todas as coisas. Se assim não fosse meu primogênito no deserto, não haveria retidão, nem iniquidade, nem santidade, nem miséria, nem bem, nem mal. Então veja que tem que haver uma oposição. Deus procurando o nosso bem, o inimigo procurando o nosso mal. Deus nos levando para a retidão, o inimigo nos levando para a miséria, e assim por diante. Então tem que haver uma oposição. Como o próprio Leí menciona, né, que as coisas estariam mortas, né, não faria sentido se fosse um só corpo, tá bom? Então é necessário experimentar o amargo para conhecer o doce, né, dizendo dessa maneira. A outra escritura deixa muito claro aqui sobre que é necessário ter um inimigo da retidão também para que nós possamos ter o arbítrio, o direito de escolher. Tem que ter dois caminhos, senão você não tem escolha. Se só tem um caminho, você vai escolher o quê? Se só tem um caminho. Então precisa ter dois caminhos para que você possa escolher, tá bom? Aqui, o versículo 29, é Doutrina e Convênio, 29, versículo 39, né? O Lucas compartilhou comigo essa escritura. Diz assim: é necessário que o diabo tente os filhos dos homens, ou eles não poderiam ser os seus próprios árbitros, porque se nunca tivessem o amargo, não poderiam conhecer o doce. Então veja, né, que essa escritura é muito enfática. É necessário que tivesse um inimigo de toda a retidão, porque para a gente ter o arbítrio, senão não tem o arbítrio, né? Tem que ter dois caminhos, tem que ter duas escolhas para que nós possamos escolher. Então ele fala que é necessário que o diabo tente os filhos dos homens. Então, portanto, o diabo, ele faz parte do plano, né? Ele está aqui, ele vai nos tentar, e quando o diabo me tenta, eu sei que é Deus que está permitindo, e que Deus está confiando em mim, que eu não vou cair nessa tentação, né? É um teste que Deus ele faz a mim, tá bom? E lembrando, né, que o apóstolo Paulo ensina que Deus ele é fiel, ele não vai permitir que o diabo vos tente acima do que podeis suportar, tá bom? Então não existe tentação maior do que a gente possa suportar. A gente cai, sim, mas a gente tem que melhorar, a gente tem que criar resistência ao pecado e ir melhorando, né, para que não caiamos de novo, tá bom? Então, até mesmo quando caímos, devemos nos levantar e prosseguir, né, melhorar, nos fortalecer, nos arrepender, né? Um dos exemplos de arrependimento que eu gosto muito, que tem no manual, fala de uma árvore em um tempo de tempestade, que com muita vento e chuva, a árvore era fina, ela se curva com o vento de tal força, o vento que toca as suas folhas no solo, no chão, no barro, né? E aí suja. O barro representando, então, o pecado, né? Não adianta a pessoa se concentrar somente na lavagem das folhas e limpar aquele barro, porque novamente quando vir uma nova tempestade, a árvore vai se dobrar e se sujar de novo. Então o arrependimento nos faz com que nós nos fortalecemos no Senhor, nos acheguemos ao Senhor, para nos fortalecer, para que quando vier a próxima tempestade, nós não nos dobremos à vontade do inimigo. Bom, então aqui ficou bem claro, né? É necessário que o diabo tente os filhos dos homens. Então ele faz parte do plano aqui também. Deus, ele na sua infinita sabedoria, sabia de todas as coisas antes de acontecer, tá bom? Então vamos lá agora continuar o nosso estudo aqui no versículo 18. O versículo 18 lá de 2 Nef, capítulo 2, diz assim: e por haver caído do céu, tendo se tornado miserável para sempre, procurou também a miséria de toda a humanidade. Portanto, aquela velha serpente, que é o diabo, o pai de todas as mentiras, disse a Eva: come do fruto proibido e não morrerás, mas será como Deus, conhecendo o bem e o mal. Bom, aqui quando fala, né, o propósito do inimigo, assim como o propósito de Deus é nos tornar santo, nos tornar como ele é, né? O propósito do diabo está bem claro aqui, ele procura também tornar também a miséria de toda a humanidade. Lá no versículo 27, né, do mesmo capítulo aqui, né, diz assim:
pois ele procura tornar todos os homens tão miserável como ele próprio. Esse é o plano, né, do inimigo. Bom, ele disse a Eva, né, que se ela comesse do fruto, né, que ela seria como Deus, né, comendo do fruto proibido, ela não morreria, mas seria como Deus, conhecendo o bem e o mal. Bom, quando ela come do fruto, né, realmente depois Deus disse, né, veja que eles se tornaram como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Então eles realmente, né, conheceram o bem e o mal, se tornaram como Deus no sentido de conhecer o que era bem e o que era mal, tá bom? Então nessa parte o inimigo não mentiu, mas na parte que ele disse, certamente não morrerás, então ele mentiu. Então veja que ele mescla, né, verdades com mentiras juntos, tá bom? Então ele mentiu e enganou Eva nesse aspecto aqui, tá bom? Mas outra coisa também, né, ele sabia que ao comerem do fruto, eles se tornariam como Deus, conhecendo o bem e o mal. E é por meio disso que a gente progride, tá bom? Conhecendo o bem e o mal e fazendo as nossas escolhas, tá bom? Agindo por meio do arbítrio, né? O arbítrio moral que nós temos. Então, ele sabe que isso fazia, que isso iria dar a oportunidade de nós ser como Deus. Porém, o inimigo, ele não acredita que nós vamos ser nobre, né? Que nós vamos buscar a Deus, tá bom? Mas ele se engana, né? Muitos de nós buscam a Deus sim, a gente se arrepende de nosso pecado e buscamos a Deus e se tornamos semelhante a Ele nos seus atributos e assim por diante, tá bom? Continuando aqui, versículo 19. E depois de Adão e Eva haverem comido do fruto proibido, foram expulsos do jardim do Éden para cultivar a terra. E tiveram filhos, sim, toda a família humana, né? E os dias dos filhos dos homens foram prolongados de acordo com a vontade de Deus, para que se arrependessem enquanto estivessem na carne. Portanto, seu estado tornou-se um estado de provação, e o seu tempo foi prolongado de acordo com os mandamentos dados pelo Senhor Deus aos filhos dos homens, pois ele ordenou a todos os homens que se arrependessem, pois mostrou que todos estavam perdidos por causa da transgressão de seus pais. Então, a primeira coisa aqui que o Senhor mostrou é que nós estávamos perdidos, né? Estávamos num estado decaído e necessitamos do Senhor, necessitamos obedecer a Ele. Então, é a primeira coisa que ele mostra aqui. A outra coisa que ele demonstrou também é que isso tudo é feito na carne, ou seja, no período que nós estamos aqui. Este é o tempo de nos prepararmos para encontrar com Deus, tá bom? Então, isso é importante. Versículo 22 aqui diz assim: E então, eis que se Adão não houvesse transgredido, não teria caído, mas permanecido no jardim do Éden, e todas as coisas que foram criadas deveriam ter permanecido do mesmo estado em que estavam, depois de haverem sido criadas. Deveriam permanecer para sempre e não ter fim. Vou ler o 23 também, que faz mais sentido aqui, né? Diz assim: E não teriam tido filhos, portanto, teriam permanecido num estado de inocência, não sentindo alegria por não conhecerem a miséria, não fazendo o bem por não conhecerem o pecado. Então veja, né, que não foi um plano emergencial, né, que Adão e Eva iriam comer do plano, aí agora Deus falou, agora eu tenho que enviar meu filho para salvar eles, porque eles comeram do fruto, e agora, né, o que vai ser? Não, o próprio livro de Apocalipse menciona que o Cordeiro é morto desde a fundação do mundo. Antes do mundo existir, esse plano já existia. Antes de Deus colocar Adão e Eva no jardim do Éden, já estava planejado que Cristo iria pagar pelos pecados de toda a humanidade. Né? Alguns conceitos, né, algumas pessoas cristãs que interpretam que por causa que Adão e Eva comeram do fruto, nós não estamos no jardim do Éden, num paraíso, né? Por causa disso tem miséria. Sim, a queda veio ao mundo, existe a miséria, mas essa miséria nos ajuda a reconhecer a justiça, a reconhecer a bondade de Deus, todas as coisas. Precisa ter esse plano, né? A oposição em todas as coisas. Mas quando a gente fala que Adão e Eva comeu, quando algumas pessoas dizem, se eles não tivessem comido, nós estávamos lá felizes, isso não condiz com as escrituras, porque diz aqui que eles não teriam tido filhos, né? Eles estavam no jardim do Éden num estado de inocência, então eles não poderiam ter tido filhos.
Então, só depois da queda é que eles poderiam ter filhos, tá bom? Então, fazia parte do plano e Deus ele já sabia que Adão e Eva comeriam desse fruto para que nós pudéssemos existir, tá bom? Continuando aqui, diz assim: mas eis que todas as coisas foram feitas segundo a sabedoria daquele que tudo conhece. Adão caiu para que os homens existissem, e os homens existem para que tenham alegria. Então veja, né, que tudo foi criado de acordo com a sabedoria de Deus, e que estava no propósito de Deus, né? E aqui fala que Adão caiu para que os homens existissem, ou seja, se ele não tivesse caído, comido do fruto do conhecimento do bem e do mal, assim como Eva, nós não teríamos nascido, tá bom? E aí ele fala aqui o propósito da nossa vida, né, que é ter alegria. E os homens caíram para que tivessem alegria, né? Então veja só, esse é um dos propósitos aqui. Mas como cumprir isso, né? Como ter alegria em tanta adversidade, em tanta dificuldade? Eu gosto muito do que o presidente Nelson ele falou na conferência de outubro de 2016, na época ele estava no coro dos 12 apóstolos ainda, né? Ele ensinou ali, ó, dizendo: meus amados irmãos e irmãs, a alegria que sentimos tem pouco a ver com a circunstância de nossa vida e tem tudo a ver com o enfoque de nossa vida. Então ele fala que a nossa felicidade, a nossa alegria não depende da circunstância ao nosso redor. É mais como algo interior, mas isso aqui não é uma palestra de motivação, nada disso. Ele está trazendo Jesus Cristo, tá bom? Se nós temos Jesus Cristo conosco, nós vamos ser felizes. A despeito da dificuldade que tenhamos, né? Ele coloca vários exemplos aqui, né, de luto, de doenças, de terminais, né? Pessoas que estão... Ele fala que é possível nós termos alegria, tá bom? E ele fala aqui, como então poderíamos reivindicar essa alegria? Se você se sente triste, como você pode reivindicar essa alegria, ter essa alegria na sua vida? Sendo que o propósito da nossa vida é ter alegria, tá bom? Ele continua aqui. Podemos começar olhando para Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Em cada pensamento, né? Ele fala sobre termos gratidão nas orações, né? E cumprir os convênios que nós fazemos com o Pai Celestial. Por meio disso, nós podemos sentir essa grande alegria. Eu gosto muito na parte do discurso aqui do presidente Nelson, quando ele fala aqui a respeito de uma paz que excede todo o entendimento, né? Ou seja, as pessoas comuns não vão entender essa paz, né? Uma pessoa que ele dá os exemplos aqui que está vivendo um luto por conta de um filho que faleceu ou coisa assim. Ainda assim, é possível você sentir uma alegria vinda de Deus. E isso excede a todo entendimento, né? É uma alegria que vai vir do Senhor. É uma certeza de que você vai ter o seu filho de novo, né? Então, essa alegria vem do Senhor. Não dá para explicar com palavras humanas. Conforme diz a Escritura, excede todo o entendimento. Tá bom? Então é essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje, finalizando aqui até o versículo 25, vai faltar o quê? 4 versículos aí para amanhã, a gente finaliza a designação, tá bom? Compartilhe essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.